Arquiteto não tem problema de marketing, tem problema de narrativa. Eu sou a Gabi Stefano, sou arquiteta de formação, mas hoje em dia eu trabalho com marketing digital. Meu nome é Bruno Kini, eu sou arquiteto, tenho escritório e virei influenciador também por acaso. E hoje a gente vai falar desse assunto cabeludo que apareceu muito no Instagram pra gente, nas perguntas, nas lives que a gente fez sobre marketing para arquitetos. Uma das perguntas mais recorrentes que eu recebo e que o Bruno recebe é o que postar no Instagram? Como que eu faço para fazer um bom marketing? E na maioria dos casos, isso não é um problema de marketing, de como fazer, de seguir uma fórmula. É um problema de narrativa. Por quê? Porque tem muito arquiteto que acha que vai postar um render de um projeto ou um desenho técnico e que isso por si só já vai falar e explicar tudo. Só que o que acontece? Os clientes não são arquitetos. Os clientes muitas vezes não têm nem capacidade de entender uma planta ou um desenho técnico. E isso não é porque eles são menos inteligentes, pelo amor de Deus, mas é porque simplesmente é uma linguagem que para quem tem essa formação é muito natural e muito fácil de ler e entender o que está acontecendo num espaço ou num projeto, mas que para uma pessoa que é estrangeira a esse conhecimento pode parecer grego. Então o que é importante você pensar na hora que você vai fazer o marketing do seu escritório, do seu Instagram, do seu perfil? Pensa que você está contando uma história. E aí, a gente até falou isso nas lives, de falar que a gente estava contando uma história para a avó, né? Eu acho que é um exemplo muito bom. Então, a sua avó ou alguém da sua família que gosta muito de você, uma pessoa que é seu fã, mas que não entende nada de arquitetura. Como que você explicaria esse projeto para essa pessoa? Acho que o Bruno ele pode dar um relato muito bom por causa da experiência que ele teve com o Instagram dele. Quando a gente abre uma rede social ou vai falar sobre o nosso trabalho para vender sobre o nosso serviço para alguém, sempre vem essa coisa de vou postar como se fosse uma publicação. E não é uma publicação, quer dizer, de fato é uma publicação, mas não é uma publicação de revista, não é um trabalho de faculdade. E eu acho que esse é o maior erro que a maior parte dos arquitetos cometem. A parte boa é que você já sabe fazer essas coisas, você já sabe comunicar o projeto para o cliente, afinal de contas você faz isso o tempo todo para os clientes. Então por que quando entra para a internet, para uma rede social, para você se vender o seu próprio serviço, muda a chave, dá uma trava? É como você falou, né? A gente precisa falar dos nossos projetos como se a gente estivesse falando para os nossos clientes, para uma pessoa leiga e não para outros arquitetos. Então assim, na minha experiência, quando eu comecei a postar os meus projetos no Instagram, também tinha muito essa coisa de publicação como uma revista, né? E acaba que as pessoas não veem, e quando vem atrai um perfil de cliente que não é tão bom. Afinal de contas, o que é arquitetura para a maior parte das pessoas? É imagem, e a arquitetura não é imagem, a arquitetura é espaço, a arquitetura é experiência. Então quando eu postava só foto de projeto, acontecia muito de vir clientes falando, eu quero uma cozinha como essa, faz pra mim. Você sabe que a arquitetura não é isso, né? A partir do momento que eu comecei a falar sobre espaço, sobre como as pessoas interagem nesse espaço, ou mesmo falando de questões técnicas, às vezes de custo, aí sim, o cliente final, ele começou a ter mais interesse no conteúdo. E eu acho que tem uma coisa também muito interessante, que é pensar exatamente como você vai contar essa história. Então, por exemplo, o Bruno falou, o cliente vê uma cozinha bonita e ele quer aquela cozinha. Mas aquela cozinha é aquela cozinha por causa daquele espaço, daquele pé direito, daquela iluminação. E às vezes os mesmos materiais, se ele fizesse exatamente igual em outra cozinha, não ficaria tão bom. E aí o que eu acho que o Bruno faz isso muito bem no Instagram dele, que é uma puta sacada, que ele transforma a cozinha em um assunto e aí ele explica, aqui nesse projeto a gente fez isso dessa forma por X, Y, Z. Então quando ele fala de materialidade, ele fala muito embasado. Quando eu tinha escritório de arquitetura, quando eu trabalhava com projeto, toda vez que eu ia falar de materialidade, eu explicava também a materialidade. Então eu falava, olha, esse tecido tá aqui nessa paleta com madeira por uma questão de textura, tem também uma questão acústica. E aí você começa a embasar a sua opinião. Tinha até um professor da faculdade, que ele é professor na FAU também, que ele falava assim, Gabriela, nunca a resposta pode ser porque é bonito. É bonito não se sustenta, gente. É bonito ficar ótimo na revista, justamente, em evento que expõe ambientes, mas assim, na prática, na vida real, você vai também valorizar o seu trabalho quando você embasa e quando você comunica mais. Então, quando você pega uma cozinha e disserta essa cozinha nos porquês
as coisas foram feitas daquela forma. Então, esse casal gosta muito de cozinhar, então a gente pensou a planta dessa forma para que eles tenham uma circulação. Você pode pegar até o desenho técnico da planta, postar no seu Instagram, mas se você faz uma explicação, faz um desenho em cima rabiscando, faz um vídeo pro Reels explicando aquela circulação e mostrando o desenho no tablet ou até no papel manteiga mesmo, se você não tem esse recurso do tablet, é super possível você gravar, colocar uma câmera ali em cima do papel manteiga, gravar você desenhando, mostrando os fluxos. Isso dá muito valor para o seu trabalho, porque o cliente ele vai também notar o nível de atenção que você teve enquanto arquiteto. E isso acho que é o que acontece com você, com seus clientes, né? Exato. E aí tem uma coisa também do valor do serviço que você está trazendo, que quando o cliente ele vê uma foto pronta, parece que tudo saiu fácil, parece que o projeto nasceu pronto, e é isso que a pessoa vai querer de você, um projeto rápido e pronto. Mas a gente sabe que as coisas demoram, a gente sabe que as coisas têm revisão, às vezes a gente tem um projeto que nasce com uma origem por conta das revisões e das conversas que a gente tem com os clientes, com os fornecedores, o projeto vai andando para outro caminho. Esse tipo de coisa que eu acho que é o importante de ser mostrado, porque mostra que demanda tempo, mostra que tem várias coisas que influenciam no projeto, não só a estética, mas como funcionalidade, quantidade de armazenamento, que vai mudar de pessoa para pessoa, hábitos, por exemplo, de uma cozinha ou no quarto, os hábitos das pessoas são diferentes, a quantidade de coisas que as pessoas têm é diferente. Tem gente que guarda sapato dentro do quarto, tem gente que guarda sapato na sapateira fora do quarto, que tem hoje de ter o sapato dentro do quarto. Então, quando a gente mostra esse tipo de coisa, não só a gente está valorizando o nosso serviço, mas a gente está conectando melhor com as dores, né? Que se fala muito, você precisa conectar com as dores dos clientes. E eu sei que às vezes parece muito difícil falar, mas qual que é a dor da pessoa que está do outro lado da tela me assistindo? Você não precisa pensar sobre isso. Fala quais foram as dores dos clientes naquele projeto. E é claro que as pessoas que estão do outro lado da tela vão se conectar, ou no mínimo elas vão ver, nossa, tem tudo isso daqui relacionado para resolver um projeto. E aí sim, a gente vai ganhando força, a gente vai valorizando o nosso serviço. E aí o que a gente entende como que o projeto chegou naquela foto final. Quer dizer que a gente está proibindo vocês de postar a foto final, de postar o render? Não, de jeito nenhum, gente. Óbvio que são recursos que funcionam muito para, às vezes, você fazer um post patrocinado, chama atenção. Mas toda vez que a gente conversa sobre marketing e arquitetura, a gente conversa muito sobre fazer as coisas de uma forma que seja sustentável. E o que é sustentável? É que você consegue, com o resultado daquilo, então se o post der super certo, e o Bruno sabe disso muito melhor que eu, então o post dá super certo, ele recebe pedido de orçamento. O que é sustentável? É insustentável se o cliente dele achar que ele entrega uma obra em 30 dias, porque isso não existe. Então, a foto pode ser usada assim, mas com muito cuidado, com muita parcimônia. Até porque a foto às vezes mostra uma realidade diferente da realidade daquela casa sendo vivida. E tem muita gente que vai olhar, vai achar bonito, mas não vai entender o porquê é aquilo. Então vai chegar em você pelo motivo errado. E a gente não quer esse tipo de cliente. A gente quer o cliente que está alinhado com a forma que a gente trabalha, que a gente vê o mundo. Então isso é muito importante que seja comunicado. E quais são os formatos que a gente tem para falar sobre um projeto? Gente, não complica, tá? Acho que o maior erro, o maior perigo da internet ou da comunicação ou do seu marketing é você ficar travado. Não pode, tá? Então, assim, se o que você tem disponível na hora é o desenho técnico e explicar com a lapiseira, bota uma câmera, explica, mostra você explicando como você explicaria para um cliente. Ou mesmo você pode usar o recurso de tela verde, que tem vários aplicativos, colocar o desenho ou o render e apontando assim no fundo atrás de você. Qualquer aplicativo de rede social hoje em dia tem isso, é um recurso muito fácil de ser usado. E até mesmo se você está na obra ou se você tem esse projeto concluído e você tem acesso, você faz um tour. Então, assim, do mesmo roteiro, digamos assim, do mesmo assunto, a gente já consegue tirar vários formatos e vários conteúdos diferentes para você conseguir alimentar as suas redes sociais, seja YouTube, Instagram, seja até site, com formatos diferentes para você conseguir manter a constância que a internet exige. Tem uma dica muito boa que acho que vale a pena a gente dar, que é a Cora. A Cora é um agente de inteligência artificial que a gente criou com base nas conversas que a gente teve com vários de vocês no Instagram sobre marketing de arquitetura, e ela existe para justamente te destravar e te ajudar a produzir mais conteúdo, a ter ideias, a sair do zero, sair do bloqueio criativo. Então, como que ela funciona? Eu vou deixar o link aqui na descrição
ela é totalmente gratuita e ela opera dentro do ChatGPT. Se você tem no ChatGPT pago, ela vai funcionar infinitamente. Se você tem a versão gratuita, né, não paga a assinatura mensal deles, ela vai ter ali um limite de interações. E é legal você manter a mesma guia aberta, porque a Cora, ela começa te entrevistando, fazendo algumas perguntas justamente para ser muito personalizada. E depois de fazer as perguntas, ela vai entender um pouquinho de como você gosta de se apresentar, de quais são os seus impeditivos. Então, eu não gosto de aparecer. Tem como eu fazer conteúdo? Lógico que tem. A gente sabe que aparecer conecta muito mais. Afinal, vocês estão aqui assistindo a gente colocando a cara a tapa. Então, aparecer tem sim vantagens, eu não vou mentir. Mas se você não quer aparecer, quer começar, tá um pouco mais tímido, mais tímida, usa a Cora, vai lá, coloca e fala assim, olha Cora, eu tenho um projeto assim, assim, assado. Quais conteúdos você sugere que eu faça baseado nesse projeto? E ela pode dar infinitas ideias. Já tem bastante gente usando, a gente recebeu feedbacks muito positivos e é uma ferramenta que tá aí de graça para vocês usarem o quanto vocês quiserem. Tenho certeza que isso vai ajudar muito. Por quê? Tem até um outro vídeo que a gente vai gravar, não sei se já vai ter ido ao ar ou não, mas enfim, sobre o método antiperfeccionismo. Que é isso, quando você se propõe a estar na internet, é mais importante que você tenha constância e que você vá fazendo, sem medo de errar, porque você vai errar em algum momento, todo mundo vai errar, todo mundo vai fazer um post que vai flopar. Ninguém começa, o Bruno pode falar isso também melhor que eu, mas ninguém começa com o Instagram viralizando do dia pra noite, nem é bom isso. Mas pensa sempre na narrativa, pensa no que você quer comunicar, pensa que você tá fazendo isso pro longo prazo, para estabelecer uma linguagem, uma identidade para você enquanto arquiteto ou para sua marca enquanto escritório. E com certeza, usando a Cora, você vai conseguir sair do zero. Você pode até ser estudante de arquitetura e ter ideias ali na Cora de como produzir conteúdo sem ter projeto construído, que a gente sabe que acontece muito. Mas enfim, isso com certeza vai mudar o jogo da sua criação de conteúdo. Você estava falando assim dos posts floparem, aconteceu comigo no começo quando eu tinha 50 seguidores, quando eu tinha 100 seguidores, mas flopar também faz parte. E às vezes a gente acha que o post flopou, mas teve popular que mais trouxe algum cliente. E foi através dessas tentativas e erros que hoje eu cheguei a 80 mil seguidores no Instagram, trazendo os clientes do perfil que eu preciso. Então, para vender mais projetos e para atrair os clientes do perfil que você precisa, se inscreve aqui nos nossos canais, usa a Cora e depois volta aqui e fala quantos projetos a mais você vender. A gente vai fazer uma série de vídeos sobre marketing para arquitetos para ajudar vocês a destravar a produção de conteúdo, a produzir melhor, a serem mais assertivos e a conseguirem bombar o Instagram de vocês nesse ano. A gente está gravando em 2026, mas isso aqui vai ficar para a eternidade, então independente do momento, até comenta aqui embaixo quando você está assistindo esse vídeo e conta pra gente se te ajudou. Um beijo, até a próxima!